Você sabe o que significa a palavra igreja? Todo mundo fala, eu vou na igreja. Qual igreja você congrega? Ah, congrego na igreja tal. Mas o que significa a palavra igreja? E que importância isso tem para a gente? E se eu disser para você que a Igreja de Jesus Cristo é maior do que a denominação onde você congrega? Vamos conversar sobre isso? Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Vamos começar pelo significado da palavra igreja. Ela vem do grego, significa chamados para fora. Em grego, ela é eclesia. Por que chamados para fora? E não chamados para dentro, já que a gente vai na igreja, entra dentro de um templo e lá adora a Deus. Porque o início, a palavra eclesia não se referia a reunião religiosa dentro de um templo, dentro de um santuário ou uma capela. Ela era uma reunião cívica numa praça de uma cidade grega. Como assim? A palavra eclesia se refere à reunião que os gregos faziam nas suas cidades, as chamadas polis, reuniões que aconteciam na sua praça central, chamada de ágora, onde a população, os cidadãos, eram chamados para decidirem questões da administração pública da sua cidade. As pessoas iam lá, se reuniam e votavam o que haveriam de fazer acerca das questões administrativas da sua cidade. Porque as cidades gregas eram cidades independentes, eram cidades-estado. Então, cada cidade tinha seu próprio dirigente, seu próprio líder. Por exemplo, a cidade grega de Atenas teve um grande líder famoso chamado Péricles, que era o estratego dessa cidade, que era o líder dela. Assim como diversas outras cidades, como Esparta e por aí vai. As pessoas eram chamadas, convocadas a saírem de suas casas, chamados para fora, e iam para o ágora, para a praça central, e lá decidiam acerca de questões administrativas da cidade. Portanto, a palavra eclesia, ela tinha o significado de assembleia, reunião, congregação. Não tinha o sentido religioso que ela tem hoje. O Antigo Testamento, cerca de 200 anos antes de Jesus nascer, havia sido traduzido para o grego, a famosa Septuaginta. Então, há cerca de 200 anos, os judeus que não viviam na Palestina, não conheciam mais o hebraico, passaram a ler os textos sagrados em grego, que era o inglês da época, a língua universal que todo mundo usava. Nesse texto da Septuaginta, as palavras que no hebraico estavam lá como assembleia, congregação, reunião, foram traduzidas ou por eclesia ou por sinagoga. E sinagoga no Novo Testamento passou a ser o nome do lugar aonde os judeus se reuniam para estudar a Torá, para estudar as Escrituras, a lei e os profetas, ensinos esses que eram feitos pelos fariseus. E então no Novo Testamento nós encontramos tanto a palavra sinagoga quanto a palavra eclesia, significando reunião. Sendo que no contexto da fé cristã, a palavra eclesia ficou mais reservada para significar a assembleia dos cristãos, enquanto a palavra sinagoga era mais usada para a assembleia dos judeus. Então houve essa diferenciação, embora o significado fosse o mesmo. Quando nós lemos nas epístolas de Paulo, que Paulo escreveu suas cartas à igreja que está em Corinto, à igreja que está em Roma, à igreja que está na cidade A, B ou C, ele está falando da reunião de cristãos que ocorre naquela cidade, a congregação de cristãos que vive naquela cidade, e não a um lugar específico, porque não havia um lugar específico. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a igreja não se reunia em templos, em santuários, não havia isso. Ela se reunia em casas. Então, a igreja eram as pessoas que se reuniam para adorar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador,
adorar, louvá-lo, aprender sobre a sua palavra e ansiavam pela sua vinda. A igreja são pessoas, igreja não é lugar, igreja é gente, gente de fé. É importante entendermos este conceito porque isso é fundamental para compreendermos a nossa missão como igreja nesse mundo, como a congregação dos santos, como a Bíblia fala. Nós somos aqueles que eram pecadores, se arrependeram dos seus pecados e se tornaram pecadores redimidos, perdoados, santificados, separados para o serviço a Deus. A igreja é a Assembleia dos Santos, a Eclesia dos Santos. Mais ainda, a Bíblia fala que a igreja é o corpo místico de Cristo. E isso traz profundos significados espirituais que merecem uma conversa mais profunda, mas essa seria uma outra conversa. E eu volto à questão inicial para deixar uma minhoquinha na cabeça de vocês. Igreja é maior do que denominação. E a igreja A? E a igreja B? E a igreja onde eu congrego? E a igreja onde o meu irmão congrega que não é a mesma que a minha? Tudo isso a gente deixa para uma próxima conversa, numa próxima caminhada. Fiquem com Deus e até lá. Aproveito e peço que se vocês gostaram dessa pequena conversa de hoje, que deixem o seu like. Se não gostaram, façam o que vocês quiserem. Se gostaram muito, compartilhem que a gente agradece. Fiquem com Deus e até lá. Antes de ir embora, queria convidar vocês a lerem um livro. A dica literária de hoje é o livro que deu base a essa pequena conversa de hoje. Esse aqui, ó, Igreja, Identidade e Símbolos, do meu amigo Esdras Costa Bento, que também foi meu professor na faculdade. Nesse livro, ele aborda ainda mais profundamente as questões etimológicas da palavra eclesia, sinagoga, quais os seus significados ao longo da história, como era entendido na igreja primitiva e posteriormente. Recomendo bastante a leitura desse livro, que é muito bom, bastante agradável e instrutivo. Agora sim, terminou. Fiquem com Deus e até a próxima caminhada. Tchau, tchau.